Ei, você nunca aprendeu a dar nomenclatura de compostos orgânicos? Então assiste essa aula que eu tenho certeza que hoje você vai aprender. E se você já aprendeu, essa aula é para você exercitar um pouco mais sobre essa habilidade da química orgânica. Aqui no Química Easy, comigo, professor Lucas Mendonça. É muito importante nós sabermos determinar qual é a nomenclatura de determinados compostos orgânicos. Como exemplo, eu vou fazer alguns para vocês aqui, que serão exemplos de alcanos. Lucas, me lembra, o que são alcanos? Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia alifática, ou seja, de cadeia aberta, que realizam apenas ligações simples. Mas nós vamos ver também na aula de hoje outros exemplos. Então fica aqui comigo. Vamos lá. Primeiramente, nós temos que nomear o prefixo. Prefixo é aquilo que vem antes do nome, certo? Então, o prefixo é o quê? O número de carbonos presentes na cadeia principal. Como o tópico da aula de hoje é nomenclatura de cadeia reta, a cadeia principal vai ser toda a cadeia que eu vou demonstrar para ti. Se a sua cadeia tem apenas um átomo de carbono, você usa o prefixo met. 2 átomos de carbono, prefixo et. 3 átomos de carbono, prop. 4 átomos de carbono, prefixo but. Do 5 em diante é basicamente por conveniência. 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. E assim sucessivamente. Pode ser 11 ondec, 12 dodec. E assim por aí vai. Perfeito? Nós temos também o infixo, é aquilo que fica no meio da nomenclatura. Infixo é determinado pelo tipo existente de ligação entre átomos de carbono. Preste bem atenção, é o tipo de ligação entre átomos de carbono. Olha só, se na sua cadeia tiverem apenas ligações simples, representada por um tracinho aqui, uma ligação covalente simples, uma ligação sigma, você vai usar o infixo an. Se tem uma ligação dupla entre carbonos, aí você já tem que preencher com o infixo en. Se ocorrer a presença de uma ligação tripla, o infixo colocado lá será in. Aí você pode colocar 2 duplas ou 3 duplas, por exemplo. Assim como você pode especificar numa questão, numa reação, numa cadeia, 2 ligações triplas ou 3 ligações triplas. Aí tu vai ter um pré-fixo antes do infixo, que seria o di-en, no caso de 2 duplas, di-in, no caso de 2 triplas, tri-en, no caso de 3 ligações duplas, e tri-in, no caso de 3 ligações triplas. Tranquilo? Tudo certinho? Beleza, então vamos prosseguir. O sufixo de uma cadeia carbônica é determinado pela função orgânica presente nela. Nós vamos ver alguns exemplos hoje das principais funções que podem aparecer na sua prova. A função hidrocarboneto, onde o sufixo apresentado é representado pela letra O. O álcool, onde o sufixo será o ol. O aldeído, e o sufixo nele será al. Ou acetona, onde o sufixo é representado pelo ona. E o ácido carboxílico, que você precisa pré-escrever a palavra ácido para especificar que você está trabalhando com um ácido orgânico, e o finalzinho é o oico. Tranquilo? Você consegue perceber que esse sufixo, essa nomenclatura desse sufixo, está escrita na própria função orgânica. Tranquilo? Primeiro, CH4. Ei, observa, você tem aqui apenas um único átomo de carbono, então qual é o prefixo? Um carbono, prefixo met. Exatamente. Então vamos lá. Prefixo met. Ei, observa também que este átomo de carbono está ligado a 4 átomos de hidrogênio. Então você consegue perceber que pelo fato de o carbono ser tetravalente, ele só pode estar realizando essas 4 ligações do tipo simples, ligações sigma. Então você tem ali o infixo an. E a terminação vai ser o nosso sufixo de hidrocarboneto, que é a letrinha O. Eita, Lucas, então é por isso que a nomenclatura do CH4 é metano? É por isso que o metano é o CH4? Exatamente. Nós temos que respeitar essa nomenclatura da IUPAC, Union International of the Chemistry Pure and Application. A União Internacional de Química Pura e Aplicada pede que nós determinemos a nomenclatura dos compostos com essa ordem. Tranquilo? Segundo exemplo, CH3CH3. Vamos lá? Prefixo 2 carbonos, et. Vamos colocar aqui então.
prefixo para dois carbonos, et. Você percebe que são apenas ligações simples, então temos mais uma vez o infixo an. E como já sabemos, estamos tratando de hidrocarbonetos que vão terminar aí com a letrinha O. Então aqui você está diante do etano, perfeito? Terceiro exemplo, 3 átomos de carbono agora. 3 átomos de carbono, vamos lembrar do prefixo qual é? Prefixo prop. Olha só, prefixo prop. Apenas ligação simples, classe dos alcanos. Então aqui você tem mais uma vez o infixo an. E por você estar tratando de um hidrocarboneto, terminará aqui com a letrinha O. Lucas, até aqui tá tranquilo, tá super fácil. 1 carbono, metano. 2 carbonos, etano. 3 carbonos, propano. Muito simples. Agora vamos melhorar um pouquinho. Eu tenho essa cadeia e não se engane com ela. Observa comigo. CH3, 1 carbono. Este CH2 está dentro do parêntese e ele repete-se 6 vezes, certo? E aqui no final tem mais um átomo de carbono. Ou seja, quantos carbonos ao todo nós teremos aí? 6 aqui dentro, 7, com mais o carbono final aqui, 8. Vamos observar. 8 carbonos, qual é o prefixo? Oct. Tranquilo, então vamos lá. Prefixo oct, apenas ligações simples entre átomos de carbono, mais uma vez o infixo an, e por ser um hidrocarboneto, terminará com a letrinha O. Mas você pode encontrar na sua prova também representado com a fórmula de bastão ou fórmula de linhas, que é essa fórmula aqui, e não com a fórmula condensada que nós estávamos estudando até o presente momento. Mas é muito simples, acompanha comigo. Eu vou colocar átomos de carbono em cada vértice e cada extremidade presente dessa cadeia. Ó, extremidade 1 carbono, vértice 2, 3, 4, 5 naquela extremidade. 5 átomos de carbono. Se você não quiser, no caso, preencher os hidrogênios, não precisa. Estamos aqui apenas para dar a nomenclatura da cadeia. Tranquilo? Olha só, 5 átomos de carbono, qual é o nosso prefixo? Pente. Lembra da seleção brasileira? Pente. Esse é o nosso prefixo. E vamos preencher. Infixo an, já que ele realiza apenas ligações simples, os tracinhos de ligações simples aí. Pentan. E hidrocarboneto, terminando aí com a letrinha O. Beleza? Esses são os nossos primeiros exemplos. Vamos aos segundos exemplos. Nós vamos trabalhar uma outra classe agora de hidrocarbonetos. Então vamos anotar aqui que a gente permanece na classe ainda dos hidrocarbonetos. Porém, vamos observar que agora tem aqui a presença de ligações duplas. Hidrocarbonetos de cadeia aberta que realizam ligações duplas são conhecidos agora como alcenos. Beleza? Então aqui nós teremos a nomenclatura da subclasse dos alcenos. Vamos lá. Primeiro exemplo, CH2, 2 átomos de carbono. Vamos lá. 2 átomos de carbono, prefixo et. Ó, prefixo et. Tipo de ligação entre carbonos agora. Ligação dupla. Você tem o infixo em. Perfeito. Et, o infixo em. Lucas, qual é que é a terminação? Hidrocarbonetos ainda. Vão terminar todos com a letra O. Ok. Próximo exemplo, 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono, já sabemos o prefixo. Prefixo prop. Vamos preencher aqui então. Prefixo prop. Dupla ligação aqui no carbono. Então, propen. Hidrocarbonetos terminados com a letrinha O. Perfeito? A partir de agora, com 4 carbonos em diante, nós vamos ter a necessidade de numerar essa cadeia, para especificar qual é a posição, qual é a localização da nossa insaturação, da nossa ligação dupla. No primeiro exemplo, essa ligação dupla não tinha muita saída. No segundo exemplo também não, porque se ela fosse para o outro lado, esse átomo de carbono também seria o carbono de número 1. A numeração dessa cadeia vai ser onde esta insaturação estiver mais próximo da extremidade. Por exemplo, aqui eu tenho a insaturação mais próxima dessa extremidade do lado direito. Então eu vou começar a numeração por lá. Aqui eu vou ter esse o carbono de número 1, carbono 2, 3 e carbono 4.
Perfeito? Agora vamos dar a nossa nomenclatura, sem medo. 4 átomos de carbono, prefixo but. Beleza? Vamos anotar aqui. But. Lucas, tem uma ligação dupla. Então mudou o prefixo, né? Agora o prefixo é em. Mas eu posso só colocar o em direto? Não. Como tem mais de 4 carbonos, você tem que especificar em qual átomo de carbono se encontra a ligação dupla. Nós já numeramos. Ele está entre o carbono de número 1 e o carbono de número 2. Regra dos menores números. Você vai dar a numeração do carbono de número 1. Então vai ficar but, tracinho. Separa com traço. 1, em. Beleza? Pois no carbono de número 1 é que se encontra a ligação dupla. Hidrocarboneto terminando com a letrinha O. Então ficou but, eno. Tranquilo? Agora olha o nosso próximo exemplo. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, Lucas. De novo, vai ser a mesma coisa? Não. Por quê? Porque mudou a posição da nossa insaturação. Agora vamos escolher de onde a gente vai numerar. Do lado direito ou do lado esquerdo? Você vai perceber que essa ligação dupla está no meio. Então tanto faz, porque se eu começar do lado esquerdo, vai ser 1, 2, 3, 4. E se eu começar do lado direito, 1, 2, 3, 4. Então tanto faz. Vou começar daqui para você observar que eu daria no mesmo, tá? 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Mais uma vez, prefixo but. Perfeito? Ligação dupla, infixo em. Só que eu não posso colocar direto, eu tenho que numerar em qual carbono se encontra esta insaturação. A insaturação está entre os carbonos 2 e 3. Pela regra dos menores números, você usa o 2 para representar a localização dessa insaturação. Então vai ficar but, 2 em. E o sufixo de hidrocarboneto, que seria a letrinha O. But, 2 eno. Bora perceber a diferença? But, 1 eno. But, 2 eno. Tranquilo, Lucas. Então eu já entendi. Aqui, but, 4 carbonos. 1 en. No carbono de número 1, eu tenho a minha ligação dupla, O, por ser o hidrocarboneto. No exemplo de baixo, but, 4 carbonos. 2 en. No carbono de número 2, eu tenho a minha ligação dupla, O, por ser o hidrocarboneto. Perfeito? O nosso último exemplo, você tem o seguinte. Muito cuidado com esse tipo de cadeia, que o Enem gosta disso daqui. Vamos primeiramente estruturar essa cadeia, abri-la de uma melhor forma para você conseguir observar a presença da ligação dupla que não está visível aqui. Olha como é que ficaria. CH3, eu vou repeti-lo aqui, tá? CH3, certo? O CH repete-se 2 vezes, esse 2 aqui está fora do parêntese. Então está ligado aqui a um CH, que está ligado a outro CH. E vamos preencher CH2, CH3, tudo certo? CH2, CH3. Lucas, esse CH aqui está instável. Esse carbono não está estabilizado. Por quê? Porque o carbono realiza 4 compartilhamentos eletrônicos. Você está vendo esse carbono aqui fazer uma ligação, 2 com este átomo de hidrogênio, 3 com essa outra aqui. Significa dizer então que a ligação entre estes dois CH, na verdade, não é simples. É o quê? Dupla. Então, perfeito. Eu consegui identificar aonde está a minha ligação dupla. Numerando essa cadeia, vai ficar aqui carbono de número 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Qual é o prefixo para 5 átomos de carbono? Prefixo pente. Infixo, tipo de ligação. A ligação dupla está entre o 2 e o 3. Eu vou usar a regra dos menores números, 2. Então vai ficar pente, 2, certinho? Terminação, infixo ainda, pente 2 em. E hidrocarboneto terminaria com a letrinha O. Pente 2 eno. Beleza? Vamos para os nossos próximos exemplos. Vamos tratar ainda da série dos hidrocarbonetos. Beleza? Só que agora nós teremos as ligações triplas para representar os alcinos, certo? E as duas ligações duplas representando aí os alcadienos ou simplesmente dienos. Certo? Vamos lá. Eu não vou detalhar tanto os alcinos, pois os alcinos são bem semelhantes aos alcenos.
Basta você substituir o en da dupla pelo in da tripla. Tranquilo? Mas os dienos já tem aí duas ligações duplas. Eu preciso situar aonde se encontram cada uma dessas insaturações. Perfeito? Vamos aos exemplos. Olha só. Primeiro exemplo, 2 átomos de carbono, ligação tripla, é um alcino. Perfeito. Prefixo para 2 átomos de carbono, você já sabe, et. Vamos lá. Et. Insaturação, ligação tripla entre carbonos, tripla ligação, infixo in. Então nós temos aqui o etin, hidrocarbonetos terminados aí com a letrinha O. Perfeito, tranquilo. Isso aí você já sabia fazer porque ele é bem semelhante aos alcenos, certo? Segundo exemplo, CH3C, tripla C, simples CH3. 4 átomos de carbono, necessitaria você numerar essa cadeia, certo? Vamos numerar. Carbono 1, 2, 3, 4. Poderia começar a numerar do lado direito para o lado esquerdo, Lucas? Poderia, tranquilamente. Só que neste caso, essa ligação tripla está bem no centro. Ela vai estar entre o carbono 2 e 3, independente do carbono da extremidade que você numere, beleza? Pela regrinha dos menores números, nós vamos utilizar o carbono 2 para representar. 4 átomos de carbono, prefixo but. Carbono de número 2 contém a ligação tripla. Então vai ficar but 2 in e os hidrocarbonetos terminados com a letrinha O. Beleza? But 2 in. Agora olha esse exemplo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Vamos preencher logo o prefixo? 6 átomos de carbono, prefixo X. Beleza? Então temos aqui o prefixo X. Tipo de ligação. Aí é que pega. Por que, Lucas? Porque tem duas ligações duplas. É um dieno, certo? Você vai perceber que estas ligações duplas estão mais próximas da extremidade de lá. Vamos entender o porquê disso. Eu vou numerar das duas maneiras. Da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou numerar também da esquerda para a direita. Esse daqui seria o 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos procurar em quais carbonos estariam a nossa insaturação, aqui escrito de azul. Ó, estaria no carbono, entre o carbono 1 e 2 eu escolheria o carbono 1, certo? Opa, deixa eu colocar de azul para não confundir aí sua cabeça. Eu escolheria o carbono de número 1, certo? Entre os carbonos 3 e 4, está aqui a dupla, eu escolheria o carbono 4. Beleza, vamos guardar essa informação. Agora, de roxo, aqui é a numeração de baixo, vamos escolher quais os carbonos seriam os menores. A insaturação está aqui. Entre o 2 e o 3 eu escolheria o 2, certo? E aqui, entre 5 e 6 eu escolheria o 6, pelo menor número. Aí, Lucas, quais são os menores? 1 e 4 ou 2 e 5? Você mesmo já sabe responder isso. 1 e 4 são menores do que 2 e 5. Então, de fato, eles estão mais próximos do lado direito. Aqui os de roxo não vão servir para mim. Apenas a numeração de azul. Ou seja, quando eu for situar as minhas insaturações, eu vou situar nos carbonos 1 e 4. Beleza. Então, X, tracinho 1,4, porque representam a mesma coisa, certo? Como são duas duplas, dien. Beleza? Hidrocarbonetos terminados com a letrinha O. Tranquilo, Lucas. Já compreendi esse ponto. Último exemplo, uma fórmula de bastão aqui dos dienos. Você já consegue identificar que a dupla está aqui e aqui, mais próximo da extremidade de lá. Vamos preencher os carbonos. 1, 2, 3, 4 e 5. Numerando essa cadeia, eu teria aqui carbono 1, 2, 3, 4 e carbono 5. Perfeito? 5 carbonos, o prefixo você já sabe. Seleção brasileira, prefixo pente. Beleza? Ligações duplas estão nos carbonos de número 1, menor número, e 3. Perfeito? Então vai ficar pente, 1, 3, dien, para representar aí as duas duplas, e o O por ser o hidrocarboneto. O nosso primeiro ponto aqui, ó, vai ser dar a nomenclatura desses exemplos que eu já criei para vocês. Vamos primeiramente identificar a função orgânica para saber qual é a nomenclatura que nós vamos ter que seguir. Veja bem, você percebe
o grupo funcional hidroxila diretamente ligado a um carbono que só realiza ligação simples. Ei, então você está diante da função álcool, beleza? Toda vez que você observar o grupo funcional hidroxila diretamente ligado a um carbono saturado ou a um carbono sp3, você tem a função álcool. E a terminação, o sufixo do grupo funcional da função álcool seria ol. Lembrando que nós devemos seguir uma ordem de prioridade na hora de dar esta nomenclatura. A prioridade é a seguinte: você vai primeiramente numerar em relação ao grupo funcional, depois em relação à insaturação, após isso os radicais e, por último e não menos importante, a ordem alfabética. Aí forma essa palavrinha para você lembrar, que é giro. Grupo funcional, insaturações, ramificações e ordem alfabética. Perfeito? Vamos lá. Primeiramente, quantos átomos de carbono nós temos aqui nesta primeira cadeia? Apenas 2. 2 carbonos, vamos lembrar? Prefixo et. Tranquilo. Então vamos colocar aqui, ó, prefixo et. Ok. Agora o infixo é o tipo de ligação existente entre átomos de carbono. Aí você vai observar que esses 2 átomos de carbono realizam ligação simples. Aí você usa o nosso infixo an. Vamos lá. Então vamos colocar aqui etan. Beleza, já está aparecendo o nome aí. Ei, qual é mesmo a terminação de álcool? Álcool termina com ol. Esse é o sufixo quando aparecer a função álcool. Então esse daqui seria o nosso etanol. Lucas, por que eu não precisei numerar essa cadeia? Muito simples, porque tem apenas 2 átomos de carbono. É óbvio que essa hidroxila só poderia estar no carbono de número 1. Tudo bem? Agora, diferentemente do nosso segundo exemplo aqui. Aqui nós temos 1, 2, 3 átomos de carbono. Esse grupo funcional hidroxila pode estar ligado tanto nesse carbono do meio, quanto nestes carbonos da extremidade. Se for aos carbonos da extremidade, é o carbono de número 1. Se for no carbono do meio, é o carbono de número 2. Aí já vai estar mudando a nomenclatura desse meu álcool. Mas vamos lá. 3 átomos de carbono, nós temos aqui o prefixo prop. Beleza. Perceba que o tipo de ligação entre átomos de carbono ainda são ligações apenas simples. Então você usa o infixo an. Porém, agora você precisa situar em qual carbono está a hidroxila. Vamos lá. Eu preciso numerar essa cadeia de um dos lados. Como a hidroxila se encontra no meio, tanto faz qual carbono eu vou começar. Então eu vou começar por esse carbono aqui dessa extremidade. 1, 2, 3. Como ela está no meio, olha só, a hidroxila está diretamente ligada ao carbono de número 2. Então vai ficar propan, representar o número do carbono aqui, 2, e a terminação ol. Perfeito? Tudo certinho? Olha só, nosso último exemplo da parte de álcoois aqui. Nós teremos aqui uma fórmula de bastão, ou fórmula de linhas. Vamos colocar os átomos de carbono primeiramente? Lembra que cada extremidade, cada vértice representa um átomo de carbono. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lucas, 6 carbonos, então eu preciso numerar essa cadeia, certo? Certo. Pela ordem de prioridade, você vai numerar primeiramente olhando para o G, grupo funcional. O grupo funcional OH está mais próximo da extremidade de lá. Aí tu para nesse momento, Lucas, peraí. Mas peraí, essa insaturação está mais próximo dessa extremidade. O que eu faço nesse momento? A prioridade é a palavrinha que eu falei para você. Giro. Grupo funcional vem primeiro do que insaturação. Então, de fato, eu vou começar a numerar do lado direito. Esse sendo o meu carbono de número 1, 2, 3, 4, 5 e carbono 6. Perfeito? Olha só. Então, vamos, primeiramente, prefixo para 6 átomos de carbono, você tem aí o X. Tipo de ligação entre átomos de carbono. Você precisou numerar essa cadeia, então vamos verificar. Bem, aqui, entre os carbonos 4 e o carbono 5, você tem uma insaturação, uma ligação dupla. Então você vai precisar colocar o infixo em. Em qual carbono ela está? Lembra da regra dos menores números, carbono de número 4. Então vai ficar X, 4, em. Beleza? Agora, a qual carbono está ligado o grupo funcional hidroxila? Hidroxila está ligado ao carbono de número 3. Beleza, então já vou marcar aqui que eu vou precisar colocar o carbono 3. Então vai ficar, tá aqui, 4N,
tracinho 3O. Tudo bem? Vamos recapitular aqui, ó. Hex, 6 átomos de carbono. 4En, ou seja, no carbono de número 4 eu tenho uma ligação dupla. 3O, ao carbono de número 3 está ligado o meu grupo funcional hidroxila, caracterizando um álcool. Tranquilo, gente? Perfeito? Então essa foi a nossa primeira bateria de exemplos aqui a respeito da nomenclatura de álcoois. Vamos acompanhar o restante. Nos nossos exemplos de número 5, nós vamos ter novas funções aqui para determinar quais são as nomenclaturas. Primeiramente, vamos identificar. Olha só, você percebe que este C-O, quando ele está na extremidade de uma cadeia, você está diante do grupo funcional aldoxila. Aí ele dará origem à função orgânica aldeído. Agora, quando o C-O encontra-se entre átomos de carbono, aí você percebe a presença de um grupo funcional conhecido como carbonila, que é exatamente este C-oxigênio aqui. Dentro de uma cadeia carbônica entre átomos de carbono, você tem a função orgânica cetona. Então vamos diferenciar os dois rapidamente? Quando este C-O está na extremidade da cadeia, é um grupo funcional aldoxila que dá origem à função orgânica aldeído. Agora, quando este C-O está entre carbonos, é o grupo funcional carbonila que dá origem à função orgânica cetona. E cada um deles tem um sufixo diferente na hora de determinar a nomenclatura. O sufixo dos aldeídos é -al, já o sufixo das cetonas será -ona. Perfeito? Então, neste ponto, exemplo de número 5, nós vamos trabalhar com a nomenclatura de aldeídos e da nomenclatura de cetonas. Pronto. Aldeídos e cetonas. Vamos colocar um Szinho para ficar legal. Pronto. Primeiro exemplo, temos o nosso primeiro aldeído aqui. Veja bem, um átomo de carbono apenas. Então, prefixo met. Perceba que ele não vai realizar ligação com nenhum outro carbono, então eu vou considerar que o infixo formado por ele é o infixo -an. E o aldeído, a terminação é -al. Lucas, eu preciso numerar o aldeído? Não, em relação ao grupo funcional, porque o aldeído sempre vai estar na extremidade da cadeia, então ele sempre será o carbono de número 1, beleza? Então aqui vai ficar o metanal. Para quem não sabe, o metanal ele é conhecido também usualmente como formaldeído, perfeito? O formaldeído ele é 45%, quando ele é diluído 45%, você tem a composição do formal, que é utilizado para conservação de cadáveres, ok? Segundo exemplo, perceba que você tem um aldeído agora com 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono, prefixo prop. Vamos colocar aqui, prefixo prop. Entre carbonos, nós percebemos apenas a ligação do tipo simples. Qual é o infixo para apenas ligações simples? Infixo -an. Então aqui vai ficar propan. Terminação de aldeído, já sabemos que é -al. Propanal. Perfeito? O exemplo de número 3 aqui de baixo, nós temos agora um grupo funcional um grupo funcional carbonila que deu origem, na verdade, agora sim, à função orgânica cetona, beleza? Essa, por sinal, é a menor cetona existente. Por quê? Porque a carbonila, para ela estar entre 2 átomos de carbono, ela tem que estar no centro de 2 outros, no mínimo, átomos, certo? Então essa é a menor cetona que pode ser criada. Prefixo para 3 átomos de carbono, prop. Tipo de ligação simples apenas entre carbonos, o infixo -an. Terminação de cetona será -ona. Então esta daqui é a nossa propanona, usualmente utilizada e conhecida como acetona, que tem como funcionalidade ser um removedor de esmaltes. Perfeito? Último exemplo, uma outra acetona, só que agora com um número maior de carbonos. Primeiramente, fórmula de bastão, precisamos colocar os carbonos aqui nos vértices e nas extremidades. Perfeito, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Precisamos numerar para situar em qual carbono está ligado ali aquele oxigênio que está dando origem à minha acetona, para eu poder fazer a nomenclatura. Vamos lá. 1, 2, 3, isso começando do lado esquerdo. Começa do lado direito, 1, 2, 3 átomos. Então, tanto faz o lado que você vai numerar.
Vou escolher esse ladinho daqui, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? 5 átomos de carbono. Qual é o mesmo prefixo? Prefixo pente. Beleza? Tipo de ligação entre carbonos, apenas ligações simples. Lembra que você tem que observar as ligações entre átomos de carbono apenas, ok? Então, pentan. A qual carbono está ali a nossa carbonila? No carbono de número 3, então vai ficar pentan 3 ona. Tranquilo? Vamos observar os nossos próximos exemplos, finalizando com ácidos carboxílicos. Os nossos exemplos de número 6, vamos tratar agora os ácidos carboxílicos. Veja bem, o que é um ácido carboxílico? É quando você percebe a presença do grupo funcional carboxila, que é isso daqui, ó, COOH, de forma condensada, ou COOH, de forma mais aberta para você conseguir visualizar as ligações. Perfeito? Se você perceber a presença desse grupo funcional carboxila numa cadeia carbônica, ali você tem a função orgânica ácido carboxílico. Um detalhe, os ácidos carboxílicos sempre vão ser encontrados nas extremidades das cadeias. Perfeito? Então vamos à sua nomenclatura, cujo sufixo que será encontrado agora é o sufixo óico. Lembrando que você deve sinalizar com a palavrinha ácido no começo de todos eles. Vamos lá. Então aqui eu tenho apenas um átomo de carbono. Eu já previamente vou colocar aqui AC para representar ácido. Perfeito? Um átomo de carbono apenas, nós sabemos que aí você tem o prefixo met. Ele não realiza nenhum tipo de ligação com outro átomo de carbono. Então vou considerar que é uma ligação simples usando o infixo an, que nós já vimos isso daqui, certo? E a terminação para ácido carboxílico, como eu mencionei para você, é óico. Esse daqui então é o nosso querido ácido metanoico, conhecido usualmente também, eu vou anotar o segundo nome aqui dele, como ácido fórmico. Aí você começa a pensar na morfologia dessa palavrinha fórmico. Lucas, fórmico me lembra formiga. Exatamente. A formiga ela não te morde, a formiga ela não te pica. Na verdade, é um mecanismo de defesa da formiga que ela utiliza para se livrar, para sobrevivência. O que ela vai fazer? Ela vai liberar este ácido, que é o ácido fórmico, que vai causar um leve incômodo, uma leve dormência na sua pele. Beleza? E isso é apenas a nível de sobrevivência mesmo. E por que o nome da formiga é formiga? Graças ao seu ácido fórmico liberado por ela. Ou vice-versa. Beleza? Nós temos aqui o segundo exemplo. Esse daqui você conhece, você tem na sua casa com certeza. É muito utilizado em nosso dia a dia. Veja bem, aqui eu tenho 2 átomos de carbono. Já sabemos que tem que começar aqui com a palavrinha ácido. 2 átomos de carbono, você sabe também que o prefixo é et. Você percebe que a ligação existente entre esses átomos de carbono é uma ligação simples, infixo utilizado an, e a terminação de ácido carboxílico seria óico. Beleza, Lucas? Então esse daqui é o ácido etanoico. Se você nunca ouviu falar com essa nomenclatura IUPAC, você com certeza já ouviu falar da sua nomenclatura usual, que é o vinagre, ou conhecido também como ácido acético. Veja bem, vamos colocar aqui. Ele também pode ser conhecido como ácido acético, encontrado na sua casa, como eu mencionei, na forma de vinagre. O nosso último exemplo, nós temos uma cadeia longa, você consegue visualizar e perceber que tem muitos carbonos aqui mais do que o normal. Por que eu fiz isso? Eu quero mencionar rapidamente para ti que cadeias longas de ácidos carboxílicos são conhecidas como cadeias de ácido graxo. O que é um ácido graxo? Ácidos graxos são cadeias longas de ácidos monocarboxílicos, que podem ser saturados, que têm apenas ligações simples, ou insaturados. Onde é que eu posso encontrar esses ácidos carboxílicos de cadeia longa? São geralmente a constituição de óleo, a constituição de lipídios, você consegue encontrar muito nessas constituições aí, perfeito? Então você vai ter, vamos verificar quantos átomos de carbono tem nessa cadeia? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos de carbono. Mas Lucas, espera aí. Tu me mostrou até o 10, mas eu mencionei para você que poderia ter cadeias com mais do que 10 átomos de carbono. Por exemplo, com 11, undec, com 12, dodec, que é o nosso exemplo. Então nós temos aqui o ácido, começando aqui com a palavrinha ácido, perfeito?
DODEC, que são 12 carbonos. DODEC. Apenas ligações simples, você permanece com o infixo que eu te apresentei, que é o AN, e o sufixo para ácido carboxílico, óico. Então esse daqui é o ácido dodecanoico. Olha só, então eu vou colocar aqui. Ácido láurico. Lucas, quer dizer então que eu vou ter que saber essas nomenclaturas usuais? Não. Existem alguns principais ácidos carboxílicos que é sempre bom você ter já como um conhecimento prévio e nós vamos trabalhá-los aqui no decorrer do nosso conteúdo de Química Orgânica. Essa foi a nossa aula de nomenclatura das demais funções orgânicas. Eu espero que você tenha compreendido. Até a próxima aula. Valeu!